Vamos à capital federal falar com o Edilene. Edilene, o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro à Polícia Federal ontem está complicando ainda mais o senador Marcos Duval, que é do Podemos lá do Espírito Santo. Por quê, hein? Bom dia. Bom dia, Eustáquio Ramos. Bom dia, Kátia. Bom dia aos ouvintes do Plantão da Cidade. Sim, complica muito o senador Marcos Duval, que é do Podemos do Espírito Santo, que está licenciado, afastado de suas atividades, porque alegou motivos de saúde e, na minha avaliação, é difícil que o Marcos Duval escape da prisão. Inclusive, algumas fontes próximas a ele afirmam que o temor dele é grande e que começou há algumas semanas, logo depois da operação da Polícia Federal no gabinete dele, que levou, entre outros equipamentos, um computador. O depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro à Polícia Federal ontem foi justamente para averiguar informações divulgadas pelo senador Marcos Duval, que havia dito que teve uma reunião entre ele, o deputado federal Daniel Silveira e o presidente Jair Bolsonaro, que nessa reunião eles teriam tramado a implantação de um grampo para poder comprovar a imparcialidade do ministro Alexandre de Moraes, e que a pessoa que levaria esse grampo ou gravaria essa conversa com Alexandre de Moraes seria o senador Marcos Duval. Ontem, no depoimento à Polícia Federal, o presidente Jair Bolsonaro negou que tenha feito qualquer trama nesse sentido, mas confirmou que houve uma reunião marcada pelo deputado federal ou ex-deputado federal Daniel Silveira, e também disse que recebeu uma mensagem de celular depois da reunião enviada por Marcos Duval, em que Marcos Duval tinha feito um print de uma mensagem que ele enviou ao ministro Alexandre de Moraes e enviado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa mensagem dizia o seguinte: Marcos Duval falando com Alexandre de Moraes e enviando o print da conversa para Jair Bolsonaro. Acabei de pousar no meu estado, só retorno para Brasília na próxima terça-feira, mas preciso adiantar uma parte do encontro que considero de alto grau de importância. Quem está fazendo toda a movimentação com o objetivo de levá-lo à perda de função de ministro e até ser preso é o Daniel Silveira. O presidente da República não está fazendo nenhum movimento nesse sentido. O Daniel Silveira que está tentando convencê-lo, dizendo ao presidente que eu, Marcos Duval no caso, conseguiria adquirir as peças fundamentais para que a missão fosse um sucesso, ou seja, conseguiria a gravação de Alexandre de Moraes, deixando a entender ou declarando em algum momento que de fato era imparcial e que estava perseguindo o Bolsonaro e os bolsonaristas. Então, Marcos Duval ficou fazendo um jogo de informações, uma fofoca da República envolvendo todos os poderes e tentando fazer algo que poderia ser chamado de casinha para que todo mundo desse uma informação comprometedora. Alexandre de Moraes, Jair Bolsonaro, e ontem culminou também, além desse depoimento de Jair Bolsonaro à Polícia Federal, com o vazamento do relatório da Polícia Federal sobre as mensagens encontradas no celular de Marcos Duval. E em 2 grupos ele mandava informações dizendo que tinha na mão trunfos para derrubar tanto Lula quanto Jair Bolsonaro, demonstrando que ele tentava exercer um papel ali de influência e informações contra as principais figuras da República: Alexandre de Moraes, o ex-presidente Jair Bolsonaro e um candidato que seria o concorrente mais forte de Bolsonaro à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Então se complicou muito ontem a situação de Marcos Duval, que está sumido até então, não apareceu, tem ficado mais em silêncio depois da confusão que ele mesmo arrumou para ele, como sempre, e agora eu acredito que seja uma questão de poucos dias para que Marcos Duval tenha sua prisão decretada, e dessa eu acho que ele não escapa. Kátia Eustáquio. Ô Edilene, o clima volta a ficar tenso, né, entre bolsonaristas e ministro do Supremo. Pois é, Kátia. Ontem, até a meia-noite, eu estava conversando com parlamentares da oposição, porque próximo da meia-noite eles iniciaram a coleta de assinaturas para pedir o impeachment do outro ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Isso porque Luiz Roberto Barroso esteve ontem em um evento da UNE, a União Nacional dos Estudantes, e nesse encontro ele sofreu uma provocação de um grupo de estudantes que estavam com a seguinte faixa: Barroso, inimigo da enfermagem e articulador do golpe de 2016, se referindo ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. E essas pessoas vaiaram Barroso. Ele reagiu e proferiu uma série de frases, dentre elas a seguinte: nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo, para permitir a democracia e a manutenção livre de todas as pessoas, a manutenção da livre manifestação de todas as pessoas. Essa fala caiu como uma bomba entre os bolsonaristas, que afirmam que isso
confirma a tese de ativismo judicial e perseguição contra bolsonaristas que eles vêm argumentando que existe há alguns meses. Por isso, iniciaram a coleta de assinaturas para apresentar mais um pedido de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Esse protocolo é feito no Congresso Nacional, nenhum foi adiante até hoje, mas fato é que eles iniciaram essa movimentação e o que eles consideram mais importante é que o ministro teria feito uma confissão de que o Supremo Tribunal Federal pratica sim um ativismo judicial e que persegue bolsonaristas. Pegou mal essa fala e ontem Luiz Roberto Barroso arrastou o Supremo Tribunal Federal para o centro de mais uma crise que deve repercutir nos próximos dias. Kátia e Eustáquio. Edilene Lopes, bastidores da política, direto de Brasília, coluna em cima do fato. Um abraço, Edilene, bom trabalho.